Terceira parte do capítulo 11 de Missionários da Luz. Demonstrando infinita confiança em nós, Raul contou sua história triste, procurando justificar o ato extremo. Na mocidade, veio do interior para a cidade grande, atendendo um convite de Noé, seu amigo de infância. Companheiro devotado, sincero, esse amigo apresentou a sua noiva. E ele imediatamente se apaixonou por ela. Raul era, assim, muito amigo, muito fiel à noiva, e não tinha como, não existia possibilidade dos dois se separarem. Então, ele resolveu que deveria eliminar o rival. Não cederia sua felicidade a ninguém. O colega deveria morrer. Enseguecido por essa paixão, ele passou a estudar minuciosamente a relação de seus criminosos propósitos. Começou a beber um veneno em pequenas doses, aumentando vagarosamente, até habituar o seu organismo com quantidades que para outra pessoa seriam fulminantes. Quando ele atingiu esse padrão de resistência, convidou o companheiro para jantar e ofereceu o veneno em vinho agradável, que ele próprio bebeu sem perigo algum. Noé, porém, morreu. E, para todos os efeitos, ele passou por suicida. E ele guardou para sempre o terrível segredo. E depois de cortejar gentilmente a noiva chorosa, conseguiu sua simpatia e culminou em casamento. Atingiu a realização do que ele mais desejava. Esther pertencia a ele na qualidade de mulher. Vieram os filhinhos enfeitar seu viver, mas sua consciência foi ferida sem remissão. Nas mais íntimas cenas, ele via Noé através da sua tela mental, censurando o seu procedimento. Na mesa de refeições, na leitura, no trabalho, enfim, tudo quanto era lugar, a vítima contemplava ele em silêncio. A certa altura, ele pretendeu confessar o crime, se entregar para a justiça do mundo, mas ele não achou justo com a companheira e também não queria encher de lodo o futuro dos filhos. Então, ele começou a meditar na possibilidade de um homicídio. Comprou um revólver e no dia, né, como último ato do seu drama, ele, depois do trabalho, na volta para casa, empunhou a arma contra o próprio coração, com cautela, para evitar marcas digitais. Assim que ele atirou, ele jogou a arma, mas ele, com dificuldade, né, como se os olhos permanecessem anuviados, ele sentiu que algumas pessoas tentavam socorrê-lo e, em seguida, a verdadeira multidão de criaturas que ele não pôde ver o arrebatava do local da dor. Desde então, um enfraquecimento geral o tomou por completo. Sentia-se presa de um sono pesado e angustioso, cheio de pesadelos cruéis, e por fim, somente recuperou a consciência de si mesmo ali naquele quarto modesto, depois de Alexandre restaurar as suas energias em prostração. Terminada a confissão longa e amorosa, Raul tinha o peito opresso e lágrimas pesadas a lavarem seu. Terminada a confissão, Raul tinha o peito opresso e lágrimas pesadas a lavarem seu rosto. Comovidíssimo, eu não sabia o que externar. Aquele drama oculto daria
para impressionar corações de pedras. Contudo, Alexandre, demonstrando a grandeza de suas elevadas experiências, mantinha respeitável serenidade e falou: nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de suas oportunidades. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. E após ligeira pausa, enquanto o infeliz se debulhava em pranto, o mentor disse: em verdade, seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Todos faremos a colheita compatível com a semeadura. Mas nós, que hoje já aprendemos alguma coisa, já passamos inúmeras vezes pela lição de recomeçar. Tenha calma e coragem. Em seguida, Alexandre passou a notificá-lo relativamente à causa de nosso interesse, explicando que o seu trabalho de auxílio fraterno foi iniciado através de orações da esposa carinhosa e desolada. Deu notícia dos filhos dela, dos tios, falou das saudades de Esther e de sua ansiedade para vê-lo, ainda que fosse um ligeiro minuto na ocasião do sono físico. Ele respondeu que não seria digno disso, né? E o orientador, porém, né, prometeu intervir e solucionar o problema. Nos retiramos e, percebendo minha admiração, Alexandre disse: no pequeno drama em observação, meu amigo, você pode calcular a extensão e complexidade de nossas tarefas nos serviços intercessórios. Por vezes, os nossos companheiros encarnados nos pedem determinados trabalhos muito distantes do conhecimento das verdadeiras situações. Para a sociedade humana, Raul é uma vítima de assassinos, quando é apenas vítima de si mesmo. Para a companheira, é marido ideal, quando foi criminoso e suicida. Compreendi as dificuldades morais em que nos achávamos para atender a petição que nos conduziu a semelhante serviço. As palavras do instrutor não evidenciavam outra coisa. Entendendo, perguntei: acredita que a irmã Esther esteja preparada para o realismo das nossas conclusões? Alexandre abanou a cabeça negativamente e respondeu: somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertados das paixões. Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio. Não possui as emoções, antes é possuída por elas. Em vista disso, de modo algum poderíamos dar a ela o conhecimento completo do assunto. Está preparada para a consolação, não para a verdade. As afirmativas do instrutor, de certo modo, me chocaram. De que maneira omitir os pormenores da tragédia? Não seria faltar com a realidade? Como confortar a esposa saudosa, ocultando o sentimento verdadeiro dos acontecimentos? E Alexandre respondeu: com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na terra, a pretexto de sermos verdadeiros? Por que motivo acabar com a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, talvez envenenando o seu destino apenas para nos exibirmos como campeões da realidade? Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime do que em descobrir a fonte do conforto? André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação tem seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. A oração de Esther não poderia ser portadora de desalento. Por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação do mais alto para os serviços de assistência. Registrei a observação.
Nesse dia, Alexandre se dirigiu em minha companhia às autoridades do auxílio, pedindo a colaboração de uma das irmãs que funcionava nas turmas de socorro, para a ajuda mais eficiente do coração de Esther. Foi destacada Romualda, criatura dedicada e bondosa, que desceu para a crosta junto de nós, recebendo atenciosamente as recomendações do prestimoso amigo. Alexandre não se alongou em muitas instruções. Romualda deveria preparar a viúva espiritualmente para visitar na próxima noite o esposo desencarnado e em seguida ficar junto dela 2 semanas, colaborando no reerguimento de suas energias psíquicas e cooperando para que se reorganizasse sua vida econômica através da colaboração, né, de uma colocação honesta e digna. Era de se ver o carinho que o dedicado instrutor teve a todas as providências em curso. Quase no momento combinado para o reencontro dos cônjuges, comparecemos ao Hospital Volante de Socorro Espiritual, onde o instrutor cuidou pessoalmente de todas as medidas. Recomendou a Raul o bom ânimo, insistindo para que não pronunciasse a menor expressão de queixa e para que se abstivesse de qualquer gesto que pudesse traduzir impaciência ou aflição. Em seguida, mandou velar as chagas abertas e sanguinolenta, muito visível na região dilacerada do organismo perispiritual, para que a esposa não recebesse qualquer impressão de sofrimento. Ou seja, ele não curou por se tratar de suicídio, por ter consequências, mas velou para poupar Esther. O próprio Raul, admirado pela lição das boas maneiras, atendia satisfeito e animado a todas as instruções. Daí a minutos, Romualda entrou em companhia de Esther, cujo olhar deixava entrever angústia e expectação. Alexandre tomou-a pelo braço e lhe mostrou o companheiro estendido no leito alvo. Ela gritava desolada, provisoriamente liberta do corpo carnal, com muita comoção, né? Quis prosseguir e não pôde. Seus joelhos se dobraram junto do leito do esposo, soluçando. Reparei que os olhos dele permaneciam marejados de pranto que não chegava a cair. Alexandre, fixando-o com firmeza, dando-lhe a entender a necessidade de coragem para o angustioso testemunho. Como a criança interessada em conhecer as recomendações paternas, o suicida acompanhava os menores gestos do nosso generoso orientador. E porque Alexandre fez ligeiro sinal, Raul tomou a mão da companheira e falou: "Não chores, Esther. Tem confiança em Deus. Vela pelos nossos filhinhos e me ajuda com tua fé. Vou indo muito bem. Não há razão para que nos lamentemos. Querida, a morte não é o fim. Aceita a vontade do Pai, como estou procurando aceitar. Nossa separação é temporária. Nunca te esquecerei. Você estará em meu coração onde eu estiver. Também estou saudoso de sua companhia, de sua dedicação, mas o Altíssimo nos ensinará a transformar saudades em esperança." As palavras do suicida me surpreenderam, mas aí eu percebia, aguçando minha percepção visual, que tenuíssimos fios de luz ligavam a fronte de Alexandre ao cérebro dele e compreendi que o instrutor ministrava vigoroso influxo magnético, amparando-o na situação difícil. Oh, Raul, eu sei que agora estamos separados pelos abismos da sepultura. Sei que devo esperar a decisão suprema para me unir contigo para sempre. Auxilia-me na terra, na viuvez inesperada e dolorosa. Levanta-te e vem para nossa casa. Dê esperança ao meu espírito abatido. Defenda-nos ainda contra os maus.
Não me deixe sozinha com nossos filhos que tanto precisam de você. Peça a Deus essa graça e vem nos ajudar. Embora estilado no leito, o interpelado afagou seus cabelos e respondeu: tem coragem e fé. Lembre-se de que existem padecimentos maiores que os nossos e se conforme. Vou me fortalecer e trabalharei ainda por nós. Assim como você espera minha assistência, eu esperarei sua confiança. O Senhor não nos confia problemas dos quais não sejamos dignos. Volta para nossa casa e se alegre. Não tenha medo da necessidade. Nunca nos faltará a bênção do pão. Procura a alegria do trabalho honesto e semeia o bem através de todas as oportunidades que o mundo ofereça. A prática do bem, da saúde ao corpo e a alegria do espírito. E Deus, que é bom e justo, abençoará nossos filhinhos para que eles sejam felizes ao seu lado. Não se demore mais, volte confiante. Guarda a certeza de que eu estou vivo e de que a morte do corpo é somente a necessária transformação. Compreendendo que a oportunidade do reencontro estava se esgotando, a ansiosa esposa, olhando o companheiro, perguntou: Raul, antes que eu me vá, me diga francamente, o que aconteceu? Quem te roubou a vida? Notei que o interpelado mostrou no olhar terrível angústia diante da pergunta inesperada. Talvez quis confessar a verdade, mas Alexandre não se fez esperar. Um jato de intensa luz partiu da mão do orientador que a essa altura da conversa mantinha sobre a fronte do suicida a mão protetora. Sua expressão fisionômica se transformou. Novamente ele ficou calmo e falou: Esther, os processos de justiça divina não se encontram em dispor da nossa apreciação. Guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias em todos os acontecimentos. Aprende a procurar, antes de tudo, a vontade de Deus. A pobre viúva desejou prolongar a conversa, mas Alexandre tomou seu braço e recomendou a necessidade de se despedir. A esposa chorosa não relutou. Concentrando toda a sua capacidade afetiva nas palavras, disse adeus ao suicida, beijou suas mãos com infinito carinho e, algo distante da organização hospitalar de emergência, o instrutor a confiou aos cuidados de Romualda e regressou em minha companhia. E aí eu disse, Alexandre percebeu o meu estado e disse: segundo observa, o trabalho de socorro pede muito esforço e devotamento fraterno. Não podemos esquecer que Raul e Esther são dois enfermos espirituais e nessa condição requerem mais compreensão de nossa parte. Felizmente, a viúva regressa cheia de novo ânimo e nosso amigo, sentindo a extensão dos cuidados de que está sendo objeto e notando por si mesmo quanto pode auxiliar a companheira encarnada, se apressará em criar novas expressões de estímulo e energia no próprio coração. Impressionado, né? Eu perguntei: e a região da ferida? Raul experimentará semelhantes padecimentos até quando? Talvez muitos anos, respondeu o instrutor. Isso, porém, não o impedirá de trabalhar intensivamente no campo da consciência, se esforçando pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora. Outros problemas afloravam em minha mente. No entanto, o instrutor precisava se ausentar para outras demandas, né? Na qual eu não poderia acompanhá-lo. Pedi permissão para acompanhar de perto o trabalho de assistência que Romualda faria e ele me deu autorização.
Desejava saber até que ponto a viúva aflita se confortou e observar o proveito daquele reencontro. No dia seguinte, voltei ao lar modesto, justamente por ocasião do almoço. Romualda andava ativa. O ambiente interno adquiriu um novo aspecto. As entidades viciadas não haviam desaparecido totalmente, mas o seu número foi consideravelmente reduzido. Amparando a sua protegida, a irmã auxiliadora me recebeu com amabilidade. Notificou que a viúva amanheceu muito melhor e que ela, Romualda, fez o possível por manter sua recordação plena do sonho. Como era natural, a pobrezinha não poderia lembrar de todas as minúcias. Mas, de fato, o semblante da viúva ganhou nova expressão. De olhos brilhantes, narrava aos tios e aos filhinhos o sublime sonho da noite. Todos escutavam sob forte interesse. Esther terminou emocionada, a contar o sonho, e observei que a tia esboçava um gesto de incredulidade e perguntou: "E você acredita ter visitado Raul no outro mundo?" "Como não? Ainda tenho a impressão de suas mãos sobre as minhas e sei que Deus me concedeu semelhante graça. E me esforçarei e vencerei." E as crianças murmuraram com essas palavras de consolo, que estavam maravilhadas com aquele sonho. Nesse instante, o velhinho, que se alimentava em silêncio, disse: "É interessante notar que Raul, tendo consolado tanto o seu coração de mulher, nada tem esclarecido sobre o crime que o atirou ao sepulcro." Esther sentiu a ironia da observação e disse: "Muitas vezes, meu tio, não sabemos ser gratos às bênçãos divinas. Recordo-me dessa verdade ao ouvir semelhante raciocínio. Sinto vergonha quando me lembro de ter feito interrogação dessa natureza ao próprio Raul. Basta-me a felicidade de tê-lo visto e ouvido num mundo que eu não posso compreender agora. Tenho a certeza de que o visitei, que nos interessa descobrir os criminosos quando não podemos levantar o seu corpo físico. Em nossa preocupação de punir os culpados, sem dar conta de nossas próprias culpas, iremos ao absurdo de desejar ser mais justos que o próprio Deus." O tio se calou pensativo e observei que as crianças sentiam imensa alegria naquela resposta. O coração de Esther penetrou a zona lúcida de sublime fé viva, absorvendo a paz, esperança, alegria, o caminho de uma nova vida. Ao me despedir, felicitei Romualda pelo nobre trabalho e ela me pôs a par do seu projeto de serviços. Permaneceria ao lado da viúva, dando coragem e bom ânimo, e na próxima semana contava com a possibilidade de cooperar no sentido de organizar à viúva um serviço bem remunerado. Admirei ouvindo o programa, principalmente no que se tocava ao auxílio material, e Romualda disse: "Quando os companheiros terrestres se fazem merecedores, podemos colaborar em benefício deles, com todos os recursos ao nosso alcance, desde que a nossa cooperação não tolha a liberdade de consciência." Roguei-lhe então o obséquio de admitir a minha ajuda no dia marcado para os serviços finais. Romualda aceitou bondosamente e, passado uma semana, fui avisado quanto à medida de conclusão dos trabalhos. Voltei ao lar da viúva em companhia da digna servidora espiritual, que me recomendou: "Faça o favor de assistir nossa amiga enquanto vou buscar a pessoa indicada para auxiliá-la. Já movimentei todas as providências cabíveis na situação e não temos tempo a perder." Me mantive ali, em profunda curiosidade, e decorridas 3 horas aproximadamente, alguém bateu à porta, chamando minha atenção.
Seguida de Romualda, uma dama distinta vinha ao encontro de Esther, oferecendo-lhe trabalho honesto em sua oficina de costura. A viúva chorou de emoção e de alegria, e enquanto combinavam determinadas medidas de serviço, num quadro confortador de alegria geral, a irmã auxiliadora me falou contente. Agora, irmão André, podemos voltar tranquilamente. O serviço que nos foi confiado está concluído, graças ao Senhor. E assim terminamos o 11º capítulo. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.